Oi, pessoal. Nessa segunda aula sobre DNA, nós vamos falar sobre a duplicação dessa molécula. A duplicação do DNA, ela acontece, geralmente quando a célula decide entrar em divisão. Então, nós temos duas divisões celulares, a mitose e a meiose, e antes, de entrar em mitose ou em meiose, a célula necessita duplicar o DNA, tá? Então, nós vamos entender, nós já vimos a molécula, a molécula de DNA em dupla hélice. Essas hélices são ligadas aí através das bases nitrogenadas, por ligações aí de hidrogênios que existem aí entre essas bases nitrogenadas, tá? Nós temos aí 4 tipos de bases no DNA: a timina, a adenina, a guanina, a citosina e a citosina, Já falei as 4. Bom, vamos entender então como é que funciona a duplicação. Então, a hélice, ela está ligada aí, vou fazer um DNA aqui, fazer colorido, tá? Então, a hélice, ela está ligada através de ligações de hidrogênio. Então, eu tenho aqui várias, ligações de hidrogênio aí que unem essas duas hélices. O que eu preciso fazer para duplicar esse DNA? Primeira coisa que eu tenho que fazer é quebrar as ligações de hidrogênio. Quem vai fazer isso é uma enzima chamada de DNA helicase. Então, a DNA helicase, o que ela faz? Ela vem aqui, e quebra as ligações de hidrogênio. Bom, as moléculas de DNA, as hélices, cada hélice de DNA, apresenta aqui na sua ponta uma estrutura diferenciada, sendo que a ação da DNA helicase, ela acontece sempre no sentido 5' para 3'. Essa determinação do sentido 3' para 5' depende aqui da organização das moléculas na ponta da minha hélice, tá, pessoal? Mas não preocupe com isso, não. Como a DNA helicase, ela age no sentido de 5' para 3', então, aqui, na molécula laranja, ela vai agir aqui nesse sentido da seta, Já aqui, na hélice branca, ela vai agir aqui. Então, eu tenho a DNA helicase agindo aí sobre as duas pontas da molécula. O que ela vai fazer? Quando ela quebrar, então, as ligações de hidrogênio, essa molécula, ela vai começar aqui a abrir e a expor as suas bases nitrogenadas, tá? Então, aqui, vamos fazer aqui, a molécula começa a abrir e vai começar a expor, então, as suas bases nitrogenadas. Vamos imaginar uma sequência aqui, adenina, timina, guanina, citosina, timina, adenina, citosina. Na hélice, então, aqui, correspondente para adenina, eu tinha uma timina. Para timina, eu tenho uma adenina. Para guanina, eu tenho uma citosina. Para citosina, uma guanina. Para timina, uma adenina. Para adenina, uma timina. E para citosina, uma guanina. Então, o que acontece, pessoal? Essa duplicação aqui, ela acontece onde? Ela acontece no núcleo da célula, se for uma célula aí eucariota. Se for uma célula procariota, a duplicação acontece no citoplasma. Então, vamos imaginar aqui que nós estamos trabalhando com uma célula eucariota, tá? Então, essa duplicação acontece no núcleo da célula. Então, lá no interior do núcleo, eu tenho vários nucleotídeos. Então, vamos lembrar aqui a estrutura do nucleotídeo. Eu tenho vários nucleotídeos, ok? Cada um aí com uma base nitrogenada. E esses nucleotídeos, então, vão se aproximar aqui dessa estrutura de hélice aqui aberta, de cada parte aqui da hélice que está separada. E vai começar a haver o quê? Novas ligações, uma formação de novas pontes, de novas ligações de hidrogênio. Quem facilita essas ligações é uma enzima chamada de DNA polimerase.
Então, ela é uma formadora de polímero, né? O polímero aqui no caso é a molécula de DNA. E essa molécula, que é essa enzima, ela vai agir o quê? Formando novas ligações de hidrogênio. Então, se eu fizer aqui essa molécula um pouquinho separada, vamos fazer ela já aqui aberta, para depois ficar mais fácil aí de vocês visualizarem, tá? Então, eu tenho aqui na sequência, ó, adenina, timina, guanina, citosina, timina, adenina e citosina. E aqui na correspondente, eu vou ter, então, opa, aqui é um C, né? Que é a citosina. Então, vou ter aqui as bases correspondentes. Então, a DNA polimerase, ela vai fazer o quê? Ao se aproximarem novas bases, ela vai ligar aqui, ó, as bases correspondentes, formando o quê? Uma nova molécula, uma nova parte da estrutura aqui, ó, da molécula de DNA. Então, a DNA polimerase, ela vai estabelecendo aqui, ó, as ligações de hidrogênio, né? A minha caneta aqui é como se fosse a DNA polimerase. Ela vai estabelecer aqui, ó, novas ligações de hidrogênio com as bases que estão presentes aí no interior do núcleo e a molécula, né, e uma hélice aqui da molécula. Na outra molécula vai acontecer a mesma coisa, né? Sempre aí no sentido, vamos colocar aqui, essa é a 5' 3', essa aqui é a 5', 3'. Então, sempre no sentido aí de 5' para 3', a DNA polimerase vai agir aqui, ó, formando aqui novas ligações de hidrogênio entre as bases nitrogenadas que vão se ligar aí, formando a segunda parte da molécula, da nova molécula. Ok? Essas duas novas moléculas, né, ao serem formadas aqui as ligações, a molécula já ganha em formato espiral, né? Elas já se retorcem umas sobre as outras. E uma coisa que eu quero que vocês observem aqui é o seguinte, que essa duplicação, a duplicação do DNA, é uma duplicação chamada aí de semi-conservativa, tá? É uma duplicação chamada de semi-conservativa. Por que isso? Porque cada uma das moléculas de DNA que foram formadas mantiveram uma parte da hélice, né? Uma parte aqui, uma metade da molécula inicial. Então, aqui nessa primeira molécula, não sei se vocês lembram, nós desenhamos aqui a molécula em branco, que vinha aqui, daqui, e foi formada a molécula em laranja. E a molécula inicial laranja, que eu desenhei aqui, né, na frente dela, que com ela foi formada uma nova cópia igual à cópia branca. Então, eu tenho aqui duas moléculas idênticas, onde cada uma mantém aí uma cópia da molécula, uma parte da cópia da molécula inicial. Então, por isso, a duplicação do DNA é chamada de semi-conservativa. Bom, até a próxima aula, nós vamos falar de transcrição, produção aí do RNA. Tchau!